Olá, bom dia. Numa altura em que tanto se fala de prevenções externas sobre o coronavírus, eu venho falar-vos em prevenções internas, aquelas que são as moduladoras do nosso sistema imune. Como tal, tenho de começar pelo modulador imunitário mais poderoso que existe na natureza. E como é que ele funciona? Funciona dando inteligência às células para que elas possam saber com exatidão onde, quando e como atuar. É um tema ainda pouco conhecido para a maioria das pessoas. No entanto, bastante e bem conhecido para aqueles milhões de pessoas que desde há 20 anos a esta parte optaram por decidir, e bem, a importância que este modulador imunitário tem na sua saúde. Por isso, o tomam todos os dias, tal como eu, para garantir que o seu sistema imune esteja verdadeiramente modulado. O que é isto de dar inteligência às células? A pergunta que se põe é: como é que seria possível uma célula reconhecer bactérias, fungos, parasitas e tudo o que sejam agentes patogénicos, inclusive até as células cancerígenas, se elas, as nossas células de defesa, não tivessem inteligência? E se essa inteligência não estivesse bem educada para agir em todas e quaisquer que sejam as suas ações que digam respeito às suas missões de defesa em prol da boa saúde do nosso corpo? Se elas não tivessem essa inteligência, simplesmente não reconheciam, nem saberiam o que fazer em caso algum. Tanto que não reconheciam que o sistema imune da maioria das pessoas idosas, por um lado, só identifica os agentes patogénicos tarde às más horas e, por outro lado, mesmo reconhecendo, não tem linfócitos T suficientes para reagirem, e os linfócitos que reagem têm pouca energia e poucos nutrientes indicados para produzirem as enzimas necessárias, como é o caso das granzinas, enzimas indispensáveis para que se faça a apoptose das células, tanto das cancerígenas como das doentes e infectadas e das velhas, já com pouca utilidade dentro de nós. É por isso que dizemos que quando a pessoa está doente, tem imunidade baixa, ou dizemos também que o seu sistema imune está fraco. Isto passa-se nos idosos e em todos nós, que a toda a hora nos preocupamos com a saúde, mas em pouco ou nada fazemos para dar ao sistema imune o que ele mais precisa. E depois, quando chegamos à idade de sermos idosos como eles o são agora, se continuarmos à espera do milagre, sem nada de vale estarmos a fazer para oferecer ao nosso sistema imune e para o fortalecer, o que nos espera é uma infeliz duplicação parecida à vigente, em que vivem esses idosos atualmente sem defesas imunitárias poderosas, que os possam defender como seria o desejado. Mas para ficarmos com uma ideia mais completa e precisa do que é e como se adquire essa inteligência das células, vamos ouvir as explicações desta médica que, tal como eu, confirma que podemos e devemos dar inteligência ao sistema imunitário, hoje e sempre, pois basta estarmos vivos para que exista uma justificação válida para tomarmos esta inteligência imunitária todos os dias. Não seria fantástico se nós tivéssemos uma fábrica onde pudéssemos produzir memória celular? O mesmo tipo de memória celular que o organismo produz quando temos uma doença como catapora ou depois de ter tomado a vacina? Não seria maravilhoso se pudéssemos ter máquinas naquela fábrica que produzissem memória celular, que educassem e fortalecessem o nosso sistema imunológico? Bem, de fato nós temos essas fábricas e elas são fazendas, e as máquinas dessas fábricas são vacas e galinhas, que ajudam a proteger-nos. Porque a vaca e a galinha entram em contato com exatamente os mesmos tipos de germes que nós. E elas têm o mesmo tipo de resposta para aqueles germes que nós temos. E sua exposição ensina como lutar com o problema. E eles produzem uma resposta do mesmo modo que nós fazemos. Exatamente como nós fazemos, as vacas transferem suas memórias celulares para seus recém-nascidos quando eles são amamentados com colostro, exatamente como os humanos fazem. Galinhas fazem o mesmo quando elas introduzem suas memórias celulares na gema do ovo. Então, os recém-nascidos vão ter o sistema imunológico educado como o da mãe. A galinha transmite suas memórias celulares para os pintinhos. As memórias produzidas pelos humanos, vacas e galinhas têm a mesma função. Elas permitem o reconhecimento dos agentes prejudiciais e a imediata resposta do sistema imunológico para estes problemas. E essas memórias celulares são chamadas de fator de transferência. E nós aprendemos como transferir essas memórias do colosso bovino e da gema do ovo através de um processo especial de filtração. Eles são colocados em uma cápsula para serem consumidos diariamente.
Então, nós podemos educar e fortalecer o nosso sistema imunológico. Nós não precisamos mais procurar este processo de aprendizado. Cada vez que o nosso sistema imunológico é exposto, ele tem mais capacidade e habilidade de responder, porque os fatores de transferência passam as memórias moleculares, que educam o nosso sistema, e dão a ele a habilidade de responder imediatamente, porque ele reconhece os problemas através das memórias passadas pelo fator de transferência. Agora, se você for exposto a uma doença, aquelas memórias celulares vão te dar a habilidade de responder imediatamente. E nós não precisamos ficar doentes como Joãozinho, nós podemos receber a mesma proteção de como se tivéssemos sido vacinados. Os fatores de transferência produzem memórias celulares que nos dão a capacidade de resposta imediata às doenças, e com isso ter uma vida longa e saudável. Vejamos neste gráfico a resposta imunitária frente a uma virose. Em cima, a linha laranja mostra o pico das citoquinas 2 dias depois de uma pessoa ter sido infectada. Já a mesma linha laranja no gráfico em baixo, quando a pessoa está a tomar esta inteligência imunitária, que são os fatores de transferência, os quais nos proporcionam a transferência de imunidade extraída do ovo da galinha e do colostro da vaca, como vimos no vídeo, o pico das citoquinas dá-se de imediato. Então é exatamente isto que nós pretendemos. Voltando ao gráfico superior, vejamos agora a linha azul, a qual nos mostra o pico de ação das células natural killers, as assassinas dos cancros, dos vírus e de tudo o que são agentes patogénicos. E o pico desta ação neste gráfico surge passado 3 dias e meio. Agora comparemos a mesma linha azul no gráfico em baixo. Quando uma pessoa está a tomar estas cápsulas fatores de transferência, em vez de 3 dias e meio, temos apenas 1 dia e meio para atingir o pico de resposta. Será que isto é difícil de entender? Ou será que é preciso estar doente para depois ir a correr comprar os fatores de transferência? Quanto a mim não é, não foi nem será, porque eu tomei a decisão na hora certa, quando há anos atrás comecei a tomar estes fatores de transferência. E tomei a decisão com apenas 1/100ª parte da informação que vos estou a passar aqui e agora. É evidente que neste momento já tenho muitos anos de estudo nesta área, mas no princípio a informação era mínima. No entanto, foi a informação necessária e suficiente para eu compreender o quanto é importante ter o sistema imune modelado. Então, a partir daí resolvi decidir-me imediatamente e passar a deixar de sofrer como sofria, com as gripes, as amigdalites, e passei, como se diz, de 8 a 80, passei de doente a saudável. Eu sempre fui um homem muito crente em Deus, e desde há muitos anos aprendi que deveria estar atento aos seus sinais, portanto, aos sinais de Deus. E quando esta informação dos fatores de transferência chegou até mim, concluí que era um sinal de Deus. Era um sinal que Deus me estava a dar para o meu bem e para o bem da humanidade. Por isso, mais uma vez, agradeço a Deus todas as graças que Ele me concede. Neste caso, para eu ter mais saúde e mais qualidade de vida. Por isso, sinto-me no dever, em consciência, de ter de passar esta informação ao mundo, muito especialmente neste tempo de pandemia, onde além do isolamento, é preciso e necessário o fortalecimento imunitário. Os suplementos com estas habilidades são estes 2 Transfer Factor. O Transfer Factor Plus, com o rótulo azul mais escuro, além dos fatores de transferência, também contém fitoterapia. Por essa razão, só deverá ser administrado a crianças em casos muito especiais. Já o Transfer Factor com o rótulo azul mais claro, como não tem fitoterapia, também não tem restrições sobre a idade a que se deve começar a dar às crianças. Mais à frente vou voltar a falar dele, dada a sua importância nas crianças. Para quem quiser sair fora da caixa como eu e deixar de pensar como eu pensava, só o que eu sabia é que era válido, deixo aqui uma tese de mestrado em fatores de transferência, feito pela doutora Sofia. Copie o site e depois veja mais tarde. Os fatores de transferência só têm uma situação em que não devem ser tomados. É nos casos em que as pessoas estejam a tomar imunossupressores. Os fatores de transferência são moduladores, logo, mesmo que a pessoa esteja a tomar os imunossupressores para baixar a imunidade, os fatores de transferência trabalham para repor essa dita imunidade, no sentido de a modelar, anulando assim a ação dos imunossupressores. Portanto, temos aqui a única contradição em que não se deve tomar mesmo fatores de transferência. Estes imunossupressores são receitados essencialmente a pessoas que precisam de ser transplantadas, os quais são tomados antes, durante e depois da cirurgia. E até o médico entender suspender a sua toma desses imunossupressores. Perante este inovador benefício, mais uma vez se comprova aqui a capacidade moduladora dos fatores de transferência. E estamos assim
na presença de um modulador imunitário perfeito, de um modulador imunitário que nos preserva a saúde, pois sempre que o sistema imune estiver perfeitamente bem modelado, não se consta que as doenças alguma vez possam arruinar a nossa saúde, seja de quem for. Vejamos aqui outro pequeno vídeo de mais uma médica que diz que sem sistema imune modelado, fortalecido, não há cura. Eu sou cirurgiã plástica, minha especialidade. A gente não come verdura, a gente não come frutas, a gente não come fibras. São nutrientes indispensáveis para o bom funcionamento dos nossos órgãos, dos nossos sistemas, entre os quais o sistema imunológico. O sono das 11 da noite às 4 da manhã, nesse período a gente produz melatonina, e a melatonina é uma das principais substâncias que agem na regulação do funcionamento do sistema imunológico. E o estresse compromete o sistema imunológico. Não basta comer, porque hoje os alimentos não trazem a quantidade de nutrientes. E outra, ainda eles não são biodisponíveis, ou seja, o organismo não consegue absorver. E o cortisol é a substância que mais agride o sistema imunológico. Então ele é responsável só por nos defender contra tudo. Ele nos defende contra agentes externos, bactérias, vírus, fungos, que causam as infecções. Um sistema imunológico que funciona adequadamente evita qualquer doença. A cada segundo é produzida uma célula com potencial cancerígeno, com potencial de virar um câncer. Por que um indivíduo com a doença AIDS ele morre? Ele morre de resfriado, ele morre de pneumonia. Ué, mas não tem antibiótico para isso? Gente, se o sistema imunológico não está lá para realmente terminar de curar a doença, não há antibiótico de 4ª geração, de 5ª geração que dê jeito. No final das contas, quem cura mesmo é o sistema imunológico. E aí eu desenvolvi uma doença autoimune, eu desenvolvi psoríase por estresse. Não, Deusa, eu só represento o produto no qual eu acredito. E me mostrou um frasquinho de Transfactor, que depois eu vou mostrar para vocês. O Transfactor representa saúde. Nesse momento eu falei, eu tenho que utilizar esse produto. Para reforçar, para equilibrar o nosso sistema imunológico, são os fatores de transferência. É um prontuário médico, o registro clínico de tudo o que aconteceu com o meu organismo em termos assim de doenças. E ele leva essa informação, os fatores de transferência, essa molécula, leva essa informação para as demais células de defesa do nosso organismo. Se por acaso você ainda tiver dúvidas sobre estes suplementos de inteligência imunitária, analise este gráfico, analise e veja este exponencial. Este exponencial deste transfer factor com 283% de reforço imunitário. Isto é único, não há nada comparável. Já viu que é você tomar estes fatores de transferência e passar imediatamente a ter um reforço no sistema imunitário de mais 283% daquilo que tem atualmente? E mais, os testes feitos a este suplemento indicam que ele é atóxico, o que quer dizer que mesmo que a pessoa tome grandes quantidades deste transfer factor, ela não vai sentir qualquer sintoma ou transtorno incomodativo. Daí o ele poder ser administrado a crianças, não só para reforçar o seu bem-estar no sentido de evitar o envelhecimento prematuro do sistema imune das crianças, como também em casos de doença, para ajudar com grande sucesso a saúde dessas crianças. Passando a este Transfer Factor Plus, informo que, além dos fatores de transferência, foi-lhe introduzida uma formulação de fitoterapia, com a finalidade de ajudar as células natural killers a produzirem as enzimas chamadas granzinas, com as quais elas provocam a apoptose, mesmo é dizer, a morte de todas as células que elas reconheçam como estando doentes, quer sejam cancros, quer sejam células infectadas por vírus, bactérias, fungos ou outros agentes infecciosos. Ora, ao eliminarem estas células, tanto as cancerosas como as infectadas, se for no princípio da doença, é muito mais fácil e muito mais rápido o controle do mal-estar,
que em muitos dos casos nós apenas sentimos pequenos sintomas quando estamos a tomar este Transfer Factor Plus. Tudo isto devido a quê? Devido a esta formulação fabulosa que estás a ver, que nos dá 437% de reforço imunitário na atividade destas células natural killers. Portanto, quanto mais inteligências estas células tiverem, quanto mais nutrientes específicos para produzirem essas ditas granzinas, mais e mais saúde temos e mais anos de vida podemos viver com menos envelhecimento, já que as células cancerígenas passam a andar controladas e os agentes infecciosos também. Espero ter deixado claro o quanto é importante tomar diariamente este modulador imunitário, porque como já vimos, se o sistema imunitário estiver desmodulado, hipoativo, que quer dizer com falta de imunidade, como acontece nos casos de pessoas com cancro, ou hiperativo com atividade exagerada e descontrolada, como acontece muitas vezes em algumas doenças autoimunes, os fatores de transferência são sempre a ação certa para modular a imunidade e desta maneira ajudarem os medicamentos no controle da doença. Pelo exposto, só lhes temos apresentado boas novidades para que você possa viver com saúde plena. A propósito, quero deixar claro que não aconselho ninguém que deixe de levar as vacinas, mas também quero deixar bem compreensível que antes de as levar, as vacinas, no mínimo 2 meses antes deverá tomar os fatores de transferência para modular o seu sistema imune e minimizar ou anular o choque das vacinas. E depois de ter levado a vacina, deverá continuar a reforçar essa modulação do seu sistema imune durante mais 2 meses seguidos pelo mínimo, pois as vacinas são necessárias e indispensáveis. Graças a elas, às vacinas que temos as tão desejadas imunidades de grupo. E se um dia perdemos essas imunidades de grupo, vai acontecer o mesmo que está acontecendo agora com este Covid-19, onde o mundo inteiro está a viver em desespero. É por isso que nesta luta contra esta pandemia, já todos suspiramos pela chegada das novas vacinas imunizadoras. Mas até lá, é preciso começar a tomar e desde já estes fatores de transferência. É preciso iniciar a modulação do sistema imune, porque é a modulação que estamos a falar aqui. E é esta modulação que nos permite ter respostas rápidas e eficientes, que nos permite obter as respostas que todos desejamos ter, no mais curto espaço de tempo possível, para assim podermos minimizar o sofrimento imposto por tudo o que seja doença. E os fatores de transferência têm essa missão de minimizar as doenças, descodificando os vírus de forma rápida e eficaz, e assim iniciar a produção dos anticorpos adequados. Tal e qual como vimos no gráfico inferior, onde a linha laranja mostra como o aumento das citoquinas é quase imediato. Portanto, para termos respostas imediatas do sistema imune, entendamos que elas só acontecem se diariamente estivermos a atualizar a nossa inteligência imunitária, tomando os fatores de transferência, isto porque eles têm a grande capacidade de fazer agregar ao exterior das células as moléculas de reconhecimento dos agentes infecciosos, moléculas essas que ficam aderidas à membrana dos linfócitos, daí a resposta ser uma resposta rápida e chamada uma resposta celular. É ao mesmo tempo uma resposta precisa para que o ataque seja eficiente e benéfico. Quer isto dizer que estamos reforçando a nossa imunidade inata, aquela imunidade com a qual nascemos. Portanto, para termos respostas rápidas e imediatas do sistema imune, entendamos que elas só acontecem se diariamente estivermos a atualizar a nossa inteligência imunitária, tomando estes fatores de transferência. Isto porque eles têm a grande capacidade de fazer agregar ao exterior das células as moléculas de reconhecimento dos agentes infecciosos, moléculas essas que ficam aderidas à membrana dos linfócitos. Daí a resposta ser uma resposta celular e ao mesmo tempo uma resposta rápida e precisa para um ataque eficiente e benéfico. Quer isto dizer que estamos reforçando a nossa imunidade inata, aquela imunidade com a qual nascemos. Dando continuidade a esta imunidade inata, deixo aqui mais uma enorme informação, que é uma monografia ou tese de investigação que estudou a utilização e a ação dos fatores de transferência em casos de cancros. Copie este site para depois, com o tempo, poder folhear este livro e lê-lo com muito tempo e vagar. E comecemos por ver a primeira linha de defesa do nosso organismo, aquele que nos promove uma resposta rápida e eficaz extraída deste livro em causa. A imunidade inata é a primeira linha de defesa do nosso organismo, é uma resposta rápida, não específica, nem limitada aos estímulos estranhos ao corpo, quer estes já sejam conhecidos ou não, como é o desconhecido coronavírus, que mesmo sendo totalmente desconhecido, a resposta inata responde imediatamente, desde que o sistema imune esteja bem fortalecido de inteligência imunitária. Esta imunidade inata é constituída por várias barreiras,
As barreiras físicas, químicas e biológicas, células e moléculas presentes em todos os indivíduos, onde os componentes da imunidade inata são as barreiras físicas e as barreiras mecânicas, e são estas barreiras que retardam ou impedem a entrada das moléculas e os agentes infecciosos. Fazem parte destas barreiras a pele, o aparelho respiratório, as membranas, as mucosas, os fluidos corporais, a tosse e os espirros. Os fatores de transferência são peptídeos, compostos por 44 aminoácidos obtidos a partir do colostro bovino e da gema do ovo, e já está plenamente confirmado que são imunomoduladores. A sua principal função destes peptídeos é proporcionar uma proteção imunológica contra micróbios, bactérias, vírus, fungos, protozoários, e também contra células cancerígenas e outros antígenos que tenham capacidades para desequilibrar os processos vitais do corpo. E por essas razões, e para que nos mantenhamos em perfeita saúde, os fatores de transferência estimulam os componentes celulares do sistema imune, especialmente os linfócitos T, caso onde se integram as células natural killers, as quais ativam a síntese imunocitocinética e regulam as funções imunitárias. Os fatores de transferência estão considerados serem superiores a outros moduladores existentes, sendo extremamente eficazes na melhoria do sistema imune. Têm um amplo espectro de ação, são seguros, são tomados por via oral, não causam reações adversas como eu já frisei anteriormente, e são eficazes tanto em adultos como em crianças. Os fatores de transferência têm vindo a ser usados com sucesso desde 1998 no tratamento e prevenção de infecções. Prevenção é a palavra de ordem. Prevenção causada por bactérias, vírus e fungos, doenças parasitárias, tumores malignos, doenças autoimunes, distúrbios neurasténicos, alérgicos, endócrinos, imunodeficiências primárias e secundárias e outras doenças derivadas por distúrbios das funções imunitárias. Se não vejamos, hoje é dia 10 de abril de 2020 e nestes últimos tempos temos ouvido falar bastante onde se diz que as crianças são mais resistentes que os adultos nos casos de viroses e particularmente neste caso do Covid-19. A razão é simples, é que a criança tem uma imunidade inata, uma imunidade essa que a beneficia especialmente no que se refere às fechaduras, isto é, à menor quantidade de receptores que existem nas suas células, porque é nesses receptores que os vírus encaixam as suas espículas, estilo chave, para abrir uma fechadura. Estas espículas dos vírus encaixam-se nos receptores das células e, uma vez encaixadas, a célula torna-se permeável à sua entrada. Ora, como já foi dito no princípio do vídeo, que os idosos têm menos resistências imunitárias, agora digo-vos que essa falta de resistência também é devida à maior quantidade de receptores existentes nas células dessas pessoas mais idosas, pois à medida que vamos avançando na idade, assim esses receptores vão aumentando. E quanto mais receptores as células tiverem, mais vírus encaixam nos receptores dessas mesmas células. E quanto mais vírus entrarem, maior é a multiplicação. E quanto maior for a multiplicação, mais doente a pessoa vai ficando. E quanto mais doente a pessoa vai ficando, menos capacidade de defesas têm os linfócitos T. E os linfócitos T vão deixando de possuir essa resposta para fazer o controle desses agentes patogénicos. E o aumento desses receptores começa logo desde crianças. Não começa aos 40 ou 50 anos, mas começa assim logo em criança. Aos 40 anos é quando a maioria das pessoas já começa a sentir o seu organismo em decadência. E daí em diante é sempre a descer, claro que é. E a decadência de que se deveria ter feito e não se fez. E do que não se deveria fazer e que se fez. Que são as ditas asneiras dos jovens a beber e a fumar. Tudo isto leva à decadência progressiva, que é a falta de capacidade de resposta imunitária, que em vez de se manter mais ou menos estável, desce mais do que devia, de dia para dia. Logo, quem não fizer nada pelo sistema imune, diz-nos a experiência ao longo dos anos, que farão as doenças na destruição progressiva da sua saúde. Mas por ser idoso, não tem de ser necessariamente uma fatalidade. O que é fatalidade é o fator de risco associado à falta de imunidade, tanto em crianças ou jovens, como em adultos ou idosos. Há idosos que têm uma idade biológica equivalente a 30 anos mais novos, como também há jovens com uma idade biológica equivalente a 30 anos mais velhos. Em Inglaterra, por exemplo, já morreu uma criança de 5 anos com coronavírus. Logo, a sua idade biológica não era a de uma criança de 5 anos. Isto quer dizer que algo já não estava a 100% no que dizia respeito à imunidade dessa criança. Na China, a maior porcentagem de pessoas infectadas com Covid-19 que precisaram de ventilação eram fumadores, porque os fumadores são 14 vezes mais propensos à infecção.
devido à sua intoxicação pulmonar provocada pela poluição do fumo. No Brasil, morreu um jovem com 20 anos e os amigos não queriam acreditar. Diziam que ele vendia saúde, não fumava, não bebia, apenas era um pouco mais gordo que o normal. Então o que é isto de dizer que é mais gordo? Quer dizer que o excesso de gordura também contribui para acelerar o desfalecimento do organismo, porque toda a gordura provoca danos tóxicos e inflamatórios em todos os órgãos no corpo. E desta maneira o organismo vai ficando fragilizado e a pessoa passa a viver com uma saúde enfraquecida devido a essa gordura acumulada. A gordura é, porque sempre foi, um fator de risco, na medida em que diminui a imunidade, e esta diminuição é diretamente proporcional à quantidade de gordura acumulada. Esta saturação de gordura não tem origem nas gorduras boas como é o óleo de coco, o azeite ou o ômega 3 que estamos a ver aqui, que são ácidos gordos essenciais. Assim sendo, há que mudar hábitos. Os açúcares é que são os principais responsáveis para as acumulações de gorduras no organismo. Açúcares refinados e os açúcares dos carboidratos, bolos, farinhas, pão, massa, arroz e batatas, são os principais responsáveis pelo acúmulo dessas gorduras. E mais, todos estes alimentos comidos ao longo dos anos são alimentos que acidificam o sangue, porque todos eles funcionam como açúcares que se transformam em glicose no sangue, fazendo com que o pH desça. Daí que alimentos com pH abaixo de 7 são alimentos prejudiciais à saúde, porque vão minando as nossas defesas e assim causando inúmeras doenças, sendo as mais visíveis a diabetes. Portanto, todos vendemos saúde até ao momento em que ela seja atacada. E aí vamos ver onde é que estão os verdadeiros resistentes, onde estão os responsáveis pela sua vida no que se refere à conservação do seu sistema imune. É por isso que eu digo que mãe que é mãe e pai que é pai apenas devem dar aos filhos comidas saudáveis que proporcionem boas quantidades de nutrientes. Para isso as refeições têm que ser preparadas em casa com alimentos escolhidos a dedo e nunca comprar comidas nem bebidas industrializadas. Compre apenas comidas da horta, do talho, da peixaria e do aviário que são os ovos. Folhas verdes, brócolos, couve-flor e tudo o que sejam alimentos da horta aumentam a basicidade, ou seja, aumentam o pH do sangue, e com o pH aumentado a saúde passa a ter mais capacidade de resistência às doenças. Nos Estados Unidos, apenas 12% dos jovens são considerados saudáveis. Isto é uma insensatez cultural que se está alargando pelo mundo fora. Quanto a mim, quem me conhece sabe que eu como as verduras e os produtos da horta tudo cru, excepto as leguminosas, os cogumelos e a batata doce, que tem de ser cozida ou assada. Portanto, você que está a ver este vídeo, não espere para amanhã. Comece já hoje a mudar comportamentos alimentares e de suplementação, onde se incluem estes fatores de transferência, independentemente da sua idade, independentemente do seu saber de cientista ou de médico. Olhe pela sua saúde e alimente-a com o que de melhor e mais saudável existe ao nosso dispor. Se não quiser seguir o meu exemplo, siga o exemplo da doutora Deusa. Informe-se, pesquise e confie no poder de quem nos criou, porque Ele, Deus, é o Supremo que nunca nos enganou. Os medicamentos são importantes, claro que são importantes, mas para usar apenas quando necessário. Volto a lembrar que sem sistema imunológico educado e fortalecido, a cura não existe, tal como disse a doutora Deusa no vídeo, e que eu subscrevo desde há muitos anos. Por isso, quer você acredite ou não, uma coisa é certa, todos somos vulneráveis aos agentes patogénicos e às doenças. Todos passamos pelos mesmos contratempos em termos de saúde. Então por que uns resistirem e outros não? Uma das respostas já está na educação do sistema imune, proporcionada por estes fatores de transferência, que o estômago fica mais resistente às doenças. Isto é evidência comprovada. Daí a razão por que devemos tomar estas cápsulas todos os dias, já que esta é a melhor forma de poder ter mais saúde, tanto nas crianças como nos adultos e depois já na idade avançada. Porque, mais uma vez, temos aqui a ação dos fatores de transferência como uma ferramenta importante no impedimento do envelhecimento acelerado como o conhecemos. Não é para vivermos eternamente, mas é para termos mais saúde enquanto vivermos. Eu nunca fumei, nunca bebi, a não ser um copo de vinho de mês a mês. No entanto, eu sofria de um problema respiratório crónico que me afetou mais de 20 anos. Hoje, estou tratado sem um único medicamento. Por isso, estes fatores de transferência nunca mais deixaram de fazer parte da minha suplementação diária. Quer isto dizer que para mim a imunidade é tudo.
e para muitos dos meus pacientes também já o é. Eu nas minhas consultas recomendo a todos os pais para que 30 dias antes dos filhos irem ser vacinados, acertem as doses que eu recomendo de vitamina D3 e que abram uma cápsula desses fatores de transferência sem fitoterapia, que é a embalagem do rótulo azul claro, a misturem numa colherinha com água e administrem às crianças que ainda não conseguem engolir a cápsula. Você ficou surpreendido ou surpreendida com esta informação? Então relembre-se da explicação do primeiro vídeo, onde a mãe a primeira coisa que dá ao seu filho é exatamente estes fatores de transferência, que saem da sua mama através do colostro dos primeiros dias de vida da criança. Ora, se a mãe começou a reforçar a criança dentro das suas capacidades imunitárias, logo, após esta ter nascido, também nós temos o dever de dar a essa criança o que ela mais precisa para continuar essa modulação imunitária e assim evitar ou minimizar o choque normal que as vacinas possam provocar a quem as leva. E estamos a falar de crianças saudáveis, que mesmo assim precisam deste modulador imunitário. Agora imagine você uma criança já doente. O que é necessário e indispensável dar a essa criança para que estes fatores de transferência lhe façam a modulação imunitária? Por isso, pai que é pai, mãe que é mãe, não basta amar o seu filho. É preciso cuidá-lo, em todas as idades, não só com comidas nutritivas e saudáveis feitas em casa, como também é preciso suplementá-lo com esta super suplementação imunitária, que são os fatores de transferência, para que a imunidade não se descontrole, antes sim, aumente exponencialmente no sentido de rapidamente descodificar os vírus e iniciar a produção de anticorpos necessário para a sua neutralização e definitiva destruição desses vírus. E lembre-se, a cura das doenças só depende da nossa imunidade. Muitas das vezes com a ajuda dos medicamentos, com certeza, é verdade. Só que sem imunidade modulada não há cura. Por isso imunize-se desde já, porque só existe doença quando falta a saúde. Antes de finalizar, peço-lhe que faça um favor à humanidade, como eu lhe estou a fazer este favor a si. Partilhe este vídeo, partilhe esta informação, porque você não sabe a quantas pessoas desesperadas você vai chegar e a quantas vai ajudar. Como você já viu, eu não estou sozinho por detrás destas informações. Há milhares e milhares de médicos e outros profissionais de saúde e há milhões de pessoas a tomar estes fatores de transferência que apenas querem modelar o sistema imune para viverem com mais saúde. Faça como nós, passe informação, faça a modulação do seu sistema imune e depois publique os benefícios que obteve. Obtenha então mais saúde e ajude quem precisa dessa sua ajuda. Porque isto é o bem mais precioso que Deus nos deu, foi a saúde, seguido da qualidade de vida. Por isso é a nossa responsabilidade viver com qualidade de vida e com saúde em abundância. Tome nota que tudo o que aqui foi dito foi informação baseada na evidência, o que quer dizer que em nada isto é fake news. Isto é evidência comprovada, que em nada se opõe às evidências médicas. São apenas evidências que se complementam umas com as outras, pois é na complementariedade que existe a possibilidade de atingirmos o somatório do todo, para meu bem, para seu bem e para bem da humanidade. A propósito, se este coronavírus falasse, o que é que ele nos diria? Diria que veio para nos fazer pensar em nós, pensar na nossa saúde, pensar nos outros que são tão vulneráveis quanto nós, porque não é apenas ele o coronavírus, mas sim muitas e muitas outras patologias que matam. Portanto, está na hora de mudarmos a maneira de pensar e agir, está na hora de sermos nós os protagonistas da nossa qualidade de vida, está na hora de nos protegermos e cuidarmos ao máximo, não só da nossa apresentação física externa, mas sim e também da nossa saúde biológica, como estamos vendo. Deixemos de comidas processadas, deixemos de tudo o que é comida ou bebida industrializada, porque toda ela precisa de conservantes e a maioria dos conservantes são nocivos para a saúde. Exija a si mesmo tomar os suplementos que lhe vão dar mais saúde e dê prioridade aos super suplementos, os especiais, como são o caso destes fatores de transferência. E a propósito, este site que você está a ver aqui embaixo é o site da empresa que produz e vende diretamente a si e a todos os milhões de consumidores no mundo inteiro. A empresa não quer armazenistas intermediários, quer ser ela a distribuidora dos seus suplementos como forma de garantia das qualidades aqui apresentadas. Se você não mora em Portugal, entre neste site e depois procura uma bandeira lá no cimo da página, um pouco mais à sua direita. Nessa página clica e muda para o seu país. E tome nota, a empresa só é entrega no país onde compra. Portanto, escolha o país onde quer que seja entregue a encomenda e nesse país vai comprar, quer você more lá ou não, mas é nesse país que compra, é nesse país que vai ser entregue. É fácil.
Mais fácil do que isto não há, só se fosse eu a fazer por si. Previna-se, porque o melhor tratamento é a sua prevenção. Por isso nem espere estar doente para depois se lamentar. Faça uma boa suplementação e não se deixe doentar. A propósito, o próximo vídeo, que já estou a preparar, vai ser sobre a vitamina C, vitamina D3 e o magnésio. Surpreenda-se com saúde e surpreenda a sua família. Até ao próximo vídeo. Fique bem e fique com saúde.